O milionário Arthur Menezes sempre foi um homem admirado por sua inteligência nos negócios e pela fortuna que acumulou ao longo dos anos. Porém, atrás das paredes de sua mansão luxuosa, guardava uma ferida silenciosa, relacionamentos marcados pela mentira e pelo interesse. Mulheres que diziam amá-lo acabaram mostrando que buscavam apenas seu dinheiro. Essas cicatrizes o deixaram desconfiado de qualquer demonstração de afeto, e quando conheceu Carolina Duarte, uma jovem elegante de família tradicional, o medo voltou a lhe atormentar. Carolina parecia noiva perfeita, educada, charmosa e com uma beleza que atraía olhares por onde passava. Mas no íntimo, Arthur não conseguia acreditar totalmente em suas intenções. Estaria ela ali por amor ou pelo patrimônio que ele representava? Essa dúvida cresceu a ponto de se tornar insuportável. Foi então que Arthur tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor: fingir que havia perdido os movimentos das pernas, como forma de testar a fidelidade de sua noiva. O plano era arriscado, e só havia uma pessoa em quem ele confiava para guardar esse segredo: Henrique Vasconcelos, seu advogado e amigo de longa data. Henrique tentou dissuadi-lo, dizendo que tal engano poderia trazer consequências irreparáveis, mas Arthur estava convicto. Precisava descobrir a verdade antes de unir sua vida a Carolina. Em poucos dias, os corredores da mansão se transformaram. A grande sala foi adaptada para receber uma cadeira de rodas importada, e rampas discretas foram instaladas. Os funcionários acreditavam na versão oficial de que Arthur havia sofrido um acidente doméstico. Apenas Henrique sabia a verdade por trás daquela encenação. No início, Carolina reagiu com surpresa e compaixão. Beijava-lhe a testa, dizia palavras de consolo e prometia permanecer ao seu lado em qualquer circunstância. Mas o olhar atento de Arthur buscava sinais escondidos em seus gestos, suspeitando de cada sorriso e de cada silêncio. A cada visita, ele analisava com frieza se a ternura dela era real ou apenas uma máscara. E foi nesse ambiente carregado de tensão e mistério que o destino preparava a entrada de uma nova peça nesse jogo de aparências: uma jovem faxineira chamada Elisa, cuja presença discreta passaria despercebida por todos, menos pelo coração solitário de Arthur. Carolina começou a visitar a mansão com mais frequência depois do suposto acidente de Arthur. Sentava-se ao lado dele, trazia flores caras e repetia frases de conforto, mas sua postura parecia ensaiada. Olhava mais para os retratos de família na parede do que para os olhos do noivo. Arthur, sempre atento, percebia cada detalhe, cada expressão contida, cada silêncio prolongado. Enquanto isso, a rotina da casa seguia com os funcionários circulando discretamente. Entre eles, uma figura quase invisível se destacava pela simplicidade: Elisa, a nova faxineira. Jovem, de origem humilde, sempre chegava antes do horário, carregando na bolsa pequenas marmitas que preparava para os intervalos. Seu jeito calado contrastava com a imponência da mansão, mas havia uma sinceridade em seus gestos que escapava aos olhos da maioria. No terceiro dia após o início da encenação, Arthur observou pela primeira vez Elisa. Ela estava recolhendo algumas folhas secas no jardim interno quando notou que a cadeira de rodas dele estava parada perto da janela. Ao perceber que estava sendo observada, corou e abaixou a cabeça, voltando ao trabalho sem dizer uma palavra. A simplicidade daquele gesto, sem bajulação, intrigou Arthur. Carolina, por outro lado, começou a revelar sinais de impaciência. Quando achava que Arthur não a ouvia, suspirava fundo,
mexia nas unhas com tédio e evitava prolongar as visitas. Um dia, Henrique esteve presente durante uma dessas ocasiões e percebeu o desconforto da noiva. Mais tarde, alertou Arthur discretamente: ela parece diferente, como se algo a incomodasse. Mas o milionário insistiu em manter o plano. Nessa mesma semana, Elisa presenciou um momento desconcertante. Ao entrar discretamente no salão principal para recolher copos, viu Carolina ao telefone, dizendo em tom baixo: não sei se consigo suportar essa situação. Um homem assim não pode ser o marido que sonhei. Elisa ficou paralisada por segundos, mas antes que pudesse ser notada, retirou-se em silêncio. Quando voltou para terminar o trabalho, aproximou-se de Arthur e, com um olhar sincero, perguntou: precisa de ajuda para se acomodar melhor? Foi a primeira vez que alguém, além de Henrique, se preocupava com seu bem-estar sem pensar na aparência. Arthur sentiu algo diferente, um calor humano que não experimentava há anos. Sem que ele percebesse, a lealdade de sua noiva começava a desmoronar, e a presença discreta da faxineira se tornava cada vez mais significativa. Henrique Vasconcelos chegou cedo à mansão naquela manhã. Trazia em mãos alguns documentos, mas sua preocupação ia muito além do trabalho. Observava de perto a encenação de Arthur e temia que o plano pudesse se voltar contra ele. Encontrou o amigo na biblioteca, imóvel em sua cadeira de rodas, os olhos fixos na janela. Você tem certeza de que quer continuar com isso? Perguntou Henrique em voz baixa. Cada dia que passa, você se aprofunda numa mentira difícil de sustentar. E se ela descobrir? Arthur não desviou o olhar da janela. Preciso saber, Henrique. Não posso me casar de novo com alguém que só deseja meu dinheiro. Enquanto isso, Carolina se preparava para outra visita, mas sua irmã, Marina Duarte, insistia em acompanhá-la. Marina era mais jovem, extrovertida e, ao contrário da irmã, não escondia o quanto sonhava em fazer parte do círculo luxuoso de Arthur. Quando chegaram à mansão, a diferença entre as duas ficou evidente. Carolina tentava manter a postura elegante, enquanto Marina percorria cada canto com um olhar de ambição. No salão, Henrique disfarçadamente observava as duas. Marina aproveitou um momento de distração para cochichar com a irmã: você precisa acelerar esse casamento. Um homem na condição dele não pode esperar muito tempo. E depois, tudo será nosso. Carolina mordeu os lábios, nervosa. Não percebeu que Elisa, que limpava discretamente uma mesa próxima, havia ouvido parte da conversa. Elisa fingiu não dar atenção, mas seu coração apertava. Via a fragilidade escondida nos olhos de Arthur, mesmo quando ele tentava manter a compostura. Percebia que havia algo sombrio na relação entre Carolina e Marina, embora não soubesse a verdade por trás da encenação. Mais tarde, quando Carolina saiu para atender uma ligação, Marina se aproximou de Arthur e falou num tom doce demais: espero que não se preocupe. Carolina vai cuidar de você, mas se um dia ela não estiver por perto, pode contar comigo. As palavras ficaram ecoando no ar, carregadas de intenção. Arthur manteve o rosto sério, mas por dentro seu coração se enchia de desconfiança. Henrique, que testemunhou a cena, não conseguiu esconder a tensão. Naquela noite, ao se recolher em seus aposentos, Arthur sentiu o peso do próprio plano. A cada passo, a verdade se tornava mais urgente e mais perigosa. Elisa chegou à mansão mais tarde do que de costume naquela manhã.
Seus olhos vermelhos denunciavam uma noite mal dormida. Trazia na bolsa um envelope amassado de contas atrasadas, e no coração, a preocupação com a mãe doente que vivia no interior. Mesmo assim, tentou esconder o cansaço e cumpriu cada tarefa com dedicação, varrendo os corredores silenciosos da casa. Arthur, da sala principal, observava-a em silêncio. Já havia reparado no modo como Elisa carregava consigo uma força que contrastava com sua aparência frágil. Ela não reclamava, não buscava atenção, mas havia algo no brilho apagado de seus olhos que chamava sua atenção mais do que qualquer palavra de carinho de Carolina. Durante o café da manhã, Carolina mostrou-se distante. Sentada ao lado do noivo, mexia no celular sem disfarçar o tédio. Ao perceber que Arthur a encarava, forçou um sorriso e perguntou: "Está confortável?" Mas antes mesmo de esperar a resposta, voltou a digitar no aparelho. Henrique, presente à mesa, fechou os punhos discretamente, percebendo o desprezo velado. Horas depois, Elise entrou para limpar o escritório de Arthur. Ao notar os papéis espalhados, ofereceu ajuda. Ele recusou num primeiro momento, mas a insistência delicada dela quebrou sua resistência. Quando Elisa se abaixou para recolher uma pasta caída, o envelope de contas escapou de sua bolsa. Rapidamente tentou escondê-lo, mas Arthur percebeu. "Problemas financeiros?" perguntou em tom baixo. Elisa corou, balançou a cabeça e respondeu: "Não é nada que eu não consiga enfrentar. Minha mãe está doente, os remédios são caros, mas eu vou dar um jeito." As palavras dela ecoaram em Arthur como um contraste brutal. Enquanto Carolina se afastava emocionalmente a cada dia, aquela jovem simples enfrentava a vida com coragem silenciosa. Ele sentiu algo nascer dentro de si, algo que tentava reprimir, pois sabia que seu plano ainda estava em andamento. Na mesma noite, Henrique voltou a adverti-lo. "Você está se aproximando demais dessa moça. Cuidado para não misturar sentimentos com a farsa." Mas Arthur apenas fitou a janela escura, refletindo sobre a diferença gritante entre sua noiva e a faxineira. Pela primeira vez, o milionário começou a questionar não só as intenções de Carolina, mas também as suas próprias escolhas. Carolina decidiu organizar um jantar elegante na mansão de Arthur, convidando alguns amigos influentes da alta sociedade. Disse que seria uma forma de mostrar que, apesar da tragédia do noivo, a vida social deles continuava ativa. Arthur aceitou sem contestar, mas em seu íntimo sabia que aquele evento seria revelador. Noite do jantar. A sala principal foi iluminada por lustres imponentes, mesas cobertas de cristal e taças alinhadas com perfeição. Carolina circulava pelo ambiente como anfitriã impecável, distribuindo sorrisos e comentários afiados. No entanto, a cada gesto revelava impaciência em lidar com um noivo paraplégico. Quando os convidados chegaram, Arthur foi colocado em posição de destaque na cabeceira da mesa. Carolina se inclinou sobre ele para ajustar o guardanapo, mas o gesto pareceu mais teatral do que afetuoso. Henrique, sentado ao lado, observava tudo com expressão séria, já antecipando problemas. Durante o jantar, alguns amigos de Carolina fizeram perguntas delicadas sobre a nova condição de Arthur. Em vez de defendê-lo, ela respondeu com frases rápidas, mudando de assunto como quem queria esconder um incômodo. Foi nesse momento que Elise entrou discretamente para recolher pratos. Seu olhar encontrou o de Arthur por um instante, e ele sentiu uma calma inesperada no meio do desconforto.
A situação piorou quando um dos convidados fez uma piada de mau gosto sobre como a vida em cadeira de rodas deveria ser limitada. Carolina riu discretamente, sem perceber que Elisa estava atrás dela, ouvindo tudo. O riso ecoou como um soco no peito de Arthur. Pouco depois, Elisa derrubou acidentalmente uma taça ao se aproximar da mesa. Carolina, irritada, levantou-se bruscamente e disse diante de todos: "Você não consegue nem segurar um copo? Saia daqui antes que estrague ainda mais a noite." O silêncio se espalhou pelo salão. Elisa, constrangida, abaixou a cabeça e se retirou em lágrimas. Arthur permaneceu imóvel, mas seu coração estava em chamas. Guardou cada gesto, cada palavra. O contraste era brutal. A noiva que dizia amá-lo humilhava quem demonstrava verdadeira bondade. Henrique, percebendo o olhar sombrio do amigo, entendeu que aquela noite marcava uma virada. O jantar terminou em aparências, mas dentro de Arthur crescia uma certeza perturbadora: algo estava se quebrando, e nada mais seria como antes. Na manhã seguinte ao jantar, Henrique procurou Arthur no escritório da mansão. Trazia o semblante carregado e um maço de documentos em mãos. "Eu precisei investigar, Arthur. Não consegui ignorar o que vi ontem", disse ele, colocando os papéis sobre a mesa. Eram cópias de conversas e registros de encontros entre Marina, irmã de Carolina, e um consultor financeiro suspeito. Henrique explicou que Marina estava pressionando Carolina para convencer Arthur a assinar um contrato pré-nupcial. No documento, a maior parte da fortuna ficaria sob controle da família Duarte em caso de separação. Arthur ficou em silêncio, o olhar pesado, confirmando as suspeitas que se acumulavam em seu coração. Enquanto isso, Elisa vivia seu próprio drama. Receberá uma ligação desesperada: sua mãe havia sido internada às pressas no interior. A jovem correu para o hospital, enfrentando ônibus lotados e horas de viagem. Chegando lá, encontrou a mãe debilitada, precisando de exames caros. Elisa não tinha como pagar. As dívidas se empilhavam como um fardo insuportável, mas ela não contou nada a ninguém na mansão. Mesmo exausta, Elisa voltou no dia seguinte ao trabalho. Ao vê-la chegar com o rosto abatido e as mãos tremendo de cansaço, Arthur perguntou discretamente se estava bem. Ela apenas sorriu e respondeu: "Estou, senhor. Só preciso continuar." Aquela força humilde, mesmo diante da dor, impressionou-o profundamente. No final da tarde, Carolina apareceu sem avisar. Encontrou Elisa organizando a sala e a tratou com frieza, como se a presença da empregada fosse uma ameaça. "Você não precisa estar sempre perto dele. Seu trabalho é limpar, nada mais", disse, em tom cortante. Elisa ficou em silêncio, engolindo orgulho, mas Arthur observou cada palavra, cada gesto, gravando tudo na memória. Mais tarde, Henrique voltou a alertá-lo: "Você está vendo a verdade diante dos seus olhos. Carolina e Marina querem controlar sua fortuna. Mas há alguém nesta casa que, mesmo sem nada, já lhe deu mais do que todas elas." Naquela noite, sozinho no quarto, Arthur refletiu. O peso da mentira que sustentava o seu plano começou a se tornar insuportável. Sentia-se preso entre duas realidades: a encenação para desmascarar Carolina e a verdadeira bondade que surgia, inesperada, do coração de Elisa. Com o passar das semanas, a distância entre Arthur e Carolina se tornava cada vez mais evidente. Ela passou a inventar compromissos,
Viagens de última hora e reuniões sociais, aparecendo na mansão apenas para manter as aparências. Quando estava presente, seu comportamento era marcado por indiferença. Sentava-se ao lado de Arthur apenas por alguns minutos, verificava o celular sem parar e logo arranjava desculpas para ir embora. Arthur, imóvel em sua cadeira de rodas, assistia a esse afastamento com um misto de tristeza e clareza. O teste que criará estava revelando mais do que imaginava. Carolina não apenas se mostrava distante, parecia incomodada pela presença dele em sua vida. Nesse vazio, Elisa se tornou sua companhia constante. Chegava cedo, oferecia café, abria as cortinas para que a luz do sol entrasse e, aos poucos, foi criando uma rotina ao lado do patrão. Não havia exagero em suas atitudes, apenas pequenos gestos de cuidado que, para Arthur, faziam uma diferença imensa. Às vezes, ficavam em silêncio por minutos, apenas dividindo o mesmo espaço, e esse silêncio parecia mais verdadeiro do que todas as promessas de Carolina. Henrique notava a transformação. Viu como os olhos de Arthur seguiam Elisa discretamente, como seu tom de voz suavizava quando falava com ela. Certa tarde, depois de uma visita relâmpago de Carolina, ele disse em tom sério: "Você está vivendo duas vidas, Arthur. Uma com uma noiva ausente, e outra ao lado de alguém que não faz ideia de quem você realmente é. Isso não vai durar muito tempo." Enquanto isso, Marina pressionava Carolina. "Se você não conseguir resolver logo, vai perdê-lo." "O dinheiro, Carolina. Você precisa agir." Mas Carolina começava a perder a paciência. "Eu não quero viver ao lado de um homem preso a uma cadeira." "Nem pelo dinheiro", confessou em um raro momento de sinceridade, sem saber que suas palavras ecoariam mais cedo ou mais tarde. Naquela noite, Elisa preparou um chá para Arthur, notando sua expressão abatida. "O senhor parece cansado", disse com doçura. Ele a encarou por um instante, e sentiu uma verdade que não encontrava em lugar algum: a presença dela não o fazia lembrar de sua mentira, mas de quem ele realmente era. E pela primeira vez, Arthur começou a temer não perder Carolina, mas perder Elisa quando a farsa viesse à tona. Os dias seguintes trouxeram a Arthur um peso que ele já não conseguia ignorar. A mentira que havia criado para desmascarar Carolina estava se transformando em uma prisão. Cada vez que Elisa o olhava com compaixão genuína, oferecendo ajuda para ajeitar uma manta ou empurrando sua cadeira até o jardim, seu coração se enchia de culpa. Ela acreditava que cuidava de um homem incapacitado, e essa confiança inocente era a parte mais dolorosa da encenação. Henrique notava o sofrimento do amigo. Numa conversa reservada, disse: "Arthur, já passou da hora de encerrar essa farsa. Você já tem provas suficientes das intenções de Carolina. Mas se continuar, pode perder algo que talvez seja mais valioso do que a verdade que procura." Enquanto isso, Carolina se tornava cada vez mais ausente. Em encontros com a irmã Marina, deixava escapar o quanto estava cansada da situação. "Não posso viver com um homem preso a uma cadeira de rodas. Eu não nasci para isso. Talvez seja melhor desistir", confessou, num tom frio, como se falasse de um negócio e não de um noivo. Marina tentou contê-la, lembrando-a da fortuna em jogo, mas Carolina parecia cada vez mais indiferente. Na mansão, Elisa começava a notar o vazio que Carolina deixava. Passava mais tempo com Arthur, que, apesar da fachada, encontrava nela um refúgio inesperado. Certa tarde,
Ao vê-lo pensativo diante da janela, Elisa comentou: às vezes, a vida nos coloca à prova para revelar quem realmente somos. Ela não sabia o quanto aquelas palavras o atingiam profundamente. Nessa mesma noite, Carolina apareceu de surpresa. Encontrou Elisa ajudando Arthur a organizar livros na biblioteca. Seus olhos estreitaram ao ver a cena. Fingindo naturalidade, aproximou-se, mas sua voz estava carregada de irritação contida. Você está cada vez mais presente nesta casa, Elisa. Não esqueça qual é o seu lugar. Elisa se afastou em silêncio, mas o constrangimento permaneceu. Arthur, por dentro, sentiu uma raiva contida. Já não havia dúvidas, a máscara de Carolina estava caindo. Quando ela saiu apressada, Henrique entrou no cômodo e encontrou Arthur sozinho, o rosto marcado pela angústia. Se você não revelar a verdade agora, Arthur, talvez nunca tenha coragem. E talvez perca a única pessoa que realmente se importa com você. O silêncio entre Arthur e Carolina se tornou insuportável. Naquela manhã, ela entrou no escritório da mansão com expressão séria, segurando uma pasta de documentos. Elisa, que limpava discretamente o ambiente, percebeu o clima e tentou sair, mas Carolina a impediu com um olhar duro. Arthur, começou Carolina, cruzando os braços, não podemos mais viver assim. Eu tentei, mas não tenho condições de carregar esse peso. Um casamento exige mais do que dinheiro, e eu não tenho vocação para ser enfermeira ou babá de marido. Quero minha liberdade. Elisa estremeceu. Sentiu como se tivesse ouvido algo que não deveria. Arthur, mantendo o disfarce, respondeu com voz calma, ainda interpretando o homem fragilizado: está dizendo que prefere desistir. Carolina não hesitou. Prefiro ser honesta agora do que desperdiçar anos da minha vida. Você não é mais o homem com quem sonhei me casar. Henrique entrou nesse instante, segurando relatórios financeiros. Percebeu a cena e permaneceu em silêncio, apenas observando. O olhar de Arthur se encheu de uma dor real, e não apenas encenada. Carolina assinou rapidamente alguns papéis, virou as costas e saiu da mansão sem se despedir. Elisa permaneceu imóvel, olhando para Arthur. Algo dentro dela dizia que havia muito mais naquela história do que aparentava. A forma como Carolina o descartara parecia estranha, como se houvesse uma peça faltando no quebra-cabeça. Horas depois, Elisa encontrou Henrique no jardim. Tomando coragem, perguntou: Doutor Henrique, me diga a verdade, há algo que não sei sobre o Sr. Menezes? Henrique hesitou, sabendo que carregava um segredo enorme. Depois suspirou: Elisa, o que vou lhe dizer pode mudar tudo. Arthur não é quem você pensa que ele é, ou melhor, não está na condição que imagina. Elisa arregalou os olhos, sem entender completamente. Henrique continuou: ele não está preso à cadeira como todos acreditam. Foi um plano para testar a noiva. Só que esse plano saiu do controle. O chão pareceu sumir sob os pés de Elisa. Sua mente se encheu de lembranças de todos os momentos de cuidado, das conversas, da compaixão. Uma mistura de choque, raiva e tristeza tomou conta dela. Nesse instante, Arthur surgiu atrás deles, tendo ouvido parte da revelação. O silêncio pesou como uma sentença. O segredo finalmente começava a vir à tona. O silêncio após a revelação parecia eterno. Elisa encarava Arthur com os olhos marejados, incapaz de acreditar no que ouvirá.
Tudo isso era mentira? Perguntou com a voz trêmula. Arthur aproximou-se devagar, sem a cadeira de rodas, como se cada passo fosse um peso de culpa. Elisa, eu nunca quis te enganar. Meu plano era apenas testar Carolina, descobrir se ela estava ao meu lado por amor ou por interesse. Mas não imaginei que, no meio dessa encenação, alguém como você entraria na minha vida. Eu me perdi no próprio jogo. Elisa deu um passo atrás, magoada. E eu? Você me deixou acreditar em uma dor que não existia. Fiz tudo porque acreditava que estava ajudando um homem quebrado pela vida, não alguém que brincava com sentimentos. Henrique, percebendo a gravidade da situação, interveio. Elisa, sei que parece imperdoável, mas vi de perto como Arthur mudou desde que você chegou. Ele já não é o mesmo homem desconfiado e frio. Você despertou nele algo que ninguém conseguiu. As palavras ecoaram, mas Elisa ainda estava dividida. Saiu da mansão naquela noite, com lágrimas nos olhos, precisando de tempo para entender tudo. Nos dias seguintes, Arthur não conseguiu mais se concentrar em nada. A ausência de Elisa era como uma ferida aberta. Caminhava pelos corredores luxuosos de sua casa, mas tudo parecia vazio. Carolina já era passado, um capítulo encerrado, mas perder Elisa era como perder a chance de recomeçar de verdade. Foi Marina, a irmã de Carolina, quem surpreendeu Arthur ao visitá-lo. Eu nunca aprovei as escolhas da minha irmã. Mas vi como aquela moça, Elisa, olhava para você. Se ainda há uma chance, não a deixe escapar. Essas palavras deram a Arthur a coragem que faltava. Ele foi até a casa simples de Elisa, onde ela vivia com a mãe adoentada. Quando a viu, não havia mais máscaras. Elisa, não trago desculpas, trago a verdade. Descobri tarde demais que a única pessoa que me amou sem nada esperar em troca foi você. Se me der uma chance, prometo que nunca mais vai existir mentira entre nós. Elisa olhou para a mãe, que, mesmo frágil, sorriu com ternura. A dureza em seu coração começou a se desfazer. Entre lágrimas, ela disse, não quero riqueza, Arthur. Só quero sinceridade. Ele segurou suas mãos, emocionado. Então é isso que terá, para sempre. Naquele instante, a mansão deixou de ser apenas símbolo de poder e passou a ser o lar de uma nova vida. Não havia mais farsa, apenas amor verdadeiro.